Felizmente, a gente fez alguma coisa. Nos cenários, para se fazer alguma coisa, eles simularam várias situações para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Eles simularam várias medidas. Eles simularam a mitigação, que é o que a gente está fazendo no Brasil, que é você parar a escola, parar a faculdade, parar transporte, parar trabalho, parar algumas coisas, e eu vou mostrar o que é o cenário de cada uma delas. E eles fizeram a simulação de um cenário de supressão. Supressão é o que a China fez. Ninguém sai de casa, ninguém circula na rua, ninguém faz nada. É todo mundo trancado dentro de casa até os casos se resolverem. Eu vou discutir para vocês um pouquinho do que cada cenário desse conta. Em verde é o que acontece se você fecha escolas e universidades. Fechar escolas e universidades funciona, atrasa a circulação do vírus, diminui o número de idosos infectados e isso reduziria um pouco a demanda por leitos. Em laranja é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa. Se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus e mandar essas pessoas para casa. Você reduz um pouco mais o número de pessoas precisando de leitos. Em amarelo é o que acontece se você, além de isolar os casos, manter os familiares de quem foi infectado em quarentena em casa. Então, em laranja é só quem eu detecto que está com o vírus, fica em casa. Em amarelo é quem eu detecto que está com o vírus e quem está ao redor dessa pessoa vai ficar em casa. E em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em Wuhan, que é isolar todo mundo, quarentena em casa de todo mundo e pelo menos os idosos não podem sair de casa. Em nenhum dos cenários que eles simularam aí, o número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo. O melhor cenário que eles conseguiram chegar, o menor cenário de todos, é esse último, com todas as restrições, e que mesmo assim a gente tem pelo menos 8 vezes mais pessoas precisando de UTI do que o que está disponível nesses países. O Brasil está agindo para aumentar o número de leitos de UTI. A gente tem esses planos de converter estádio e outros espaços para atendimento hospitalar, e tudo indica que o país está agindo para se preparar para um grande número de casos. E se vocês repararem nessa simulação, quando esse número de casos estoura e ultrapassa o limiar de leitos disponíveis, acontece aqui, ó, em abril. Como disse o pronunciamento do ministro de hoje, em abril, o sistema de saúde do país entra em colapso. Isso provavelmente indica que eles estão trabalhando com esses números e que os países todos estão trabalhando com eles. Então o mundo está se preparando para em algumas semanas ter os sistemas de saúde entrando em colapso. E a gente tem 2 caminhos daí para frente. A gente tem o caminho da mitigação, porque felizmente não fazer nada está fora de questão e todos os países estão se movendo. E a gente tem o cenário da supressão. O cenário da mitigação, se as medidas forem parciais, ainda tem transmissão e eu vou dar para vocês os números. Um cenário de mitigação dos Estados Unidos diz... Não, eu vou dar um número direto para o Brasil. Um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, a gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador. E a gente teria, ignorando que a proporção de idosos do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos 1 milhão de mortos até o fim de agosto. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente. Se a gente instituir, segundo esse estudo, deixo a referência aqui embaixo, fiquem à vontade para a lei destrinchar, como eu disse, isso está orientando a política internacional, isso está orientando a política inglesa, isso está orientando a política de reação americana, isso está orientando todo mundo. A gente tem 2 cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é 1 milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. É isso que a gente pode esperar. Então o que a gente espera daqui para frente? Se a gente seguir no cenário de mitigação,
a gente pode ter aí pelo menos 1 milhão de pessoas mortas até o fim do ano. Se a gente seguir pelo cenário de supressão, a gente tende a ter alguns milhares de mortes, mas a gente consegue manter o sistema de saúde funcionando e as pessoas sendo atendidas. E as pessoas tendo uma vida digna, apesar de estarem completamente restritas em casa. Esse é o cenário que a China passou e é o cenário que os países europeus estão tentando implementar. Então, daqui para frente, depois de ver o resultado desse estudo, e é por isso que eu estou falando com vocês aqui, eu encaro essa questão de duas formas. A gente tem dois caminhos aqui. O terceiro, que era não fazer nada, felizmente está fora de questão e todos os países estão evitando ele. Mas a gente tem um cenário de mitigação, em que a vida muda um pouco, em que a circulação continua restrita e as coisas não acontecem, e a gente tem 1 milhão de mortes. Ou a gente tem um cenário de supressão completa, onde todo mundo fica em casa, ninguém pode circular, e a gente evita 1 milhão de mortes. Então, quando você vê uma discussão daqui para frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos 1 milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos. Porque esse cenário já está aí.